Convido a todos com a paz do Senhor Jesus. Podem se assentar, louvado seja Deus. Quero fazer algumas menções nesta noite ao nosso pastor presidente nacional, que é o pastor Moacir Banotini, né? E ao nosso pastor regional, o pastor Diogo da Graça, que nos dá a confiança de estarmos aqui nesta noite. E o pastor responsável, o pastor Gladson, que está aqui pela confiança também que ele me deu. Eu agradeço muito a Deus por isso. E eu peço aos irmãos que abram as vossas Bíblias no livro de São Lucas. Louvado seja Deus, no seu capítulo 19. E também agradecer pela vida do pastor Raísso, pela também a conquista do nosso evangelista Marcos, né? Porque nós temos que se alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Hoje nós vemos uma vida muito individual, onde queremos conquistar particular, mas não se alegramos com a conquista dos outros. Mas nós não somos do mundo, nós somos de Cristo. E quando o irmão conquista algo, não importa o valor, seja alto ou menor, nós temos que glorificar a Deus pela conquista dos teus filhos nesta noite. Eu quero falar hoje especificamente na Bíblia sobre dois personagens muito importantes, onde o personagem central da Bíblia é Jesus Cristo de Nazaré. O outro personagem que eu quero falar nesta noite é sobre Bartimeu, o filho de Timeu. Especificamente a mensagem centralizada que ainda há salvação para Israel. Israel somos nós que representamos hoje, que Deus delegou a igreja do Senhor para que nós possamos conduzir o evangelho até a volta do Senhor Jesus. Aleluia. E nós estamos aqui, louvado seja Deus, para poder fazer aquilo que apraz o coração de Deus. Para fazer aquilo realmente que Deus nos conduziu a nós fazermos. Pregar a palavra, ir por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura. E quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê, a Bíblia diz que já está condenado. Nós vemos a igreja do Senhor que muitos se alegram com a palavra do Senhor. Muitos até amam a palavra do Senhor. Mas a Bíblia diz que os tímidos não entrarão no reino de Deus. Quem são esses tímidos? Aquele que ouve a palavra e não toma uma decisão. Não é aquele que vem para o público pregar ou não quer vir ter oportunidade. Não está falando disso. Está falando daqueles que ouvem a palavra e não tomam uma decisão. Hoje é dia de tomar uma decisão. Porque o amanhã só ao Senhor pertence. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glórias a Deus. Bendito seja o nome santo do Senhor. Livro de Lucas, capítulo 19, no versículo 12. E diz assim a palavra do Senhor. E disse, pois, o certo homem... Louvado seja Deus, perdão. Capítulo 19. Louvado seja Deus. Versículo 10, perdão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Só até aqui. Nós sabemos que Jesus Cristo, louvado seja o nome do Senhor, em suas andanças de 3 anos e meio de ministério, mas antes todo esse processo que ele passou, ele teve que vir como homem, pelo poder da palavra do Senhor, louvado seja Deus, onde Maria, ela emprestou o seu ventre ao Senhor para que nascesse o próprio Deus se criasse dentro dela. E após isso, que no nascimento veio a tempestade, veio as perseguições, louvado seja Deus, porque a inveja, louvado seja Deus, ela vai criar situações constrangedoras na vida do ser humano. E nisso Herodes, ele foi aquele que perseguiu aquelas crianças de 2 anos abaixo, louvado seja Deus, para que matasse o filho da promessa. Ele matou das 120 províncias todas as crianças de 2 anos abaixo. Porque a questão de Herodes era a inveja. Ele tinha medo de perder o seu trono, porque essas pessoas pensam muito nas coisas físicas no momento aqui, mas não sabemos que nós temos uma vida fora desta vida lá no céu ou no inferno.
Então Jesus fugiu para o Egito, louvado seja Deus, a história diz. E depois de muito tempo morreu Herodes, e de repente um anjo chega lá e diz, retorna para Jerusalém. E Jesus retornou a Jerusalém. José e Maria veio conduzindo. Mas a perseguição ainda continuava. Pois sabemos que servir a Deus é muito difícil, porque as pessoas vão olhar para você com os olhos de, talvez, uns olhos de inveja, ou uns olhos de sei lá, porque eles acham que servir a Deus é porque todo mundo é filho de Deus. Não, Deus diz que só é filho aquele que escolhe se servir ao Senhor. Todo aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E Jesus Cristo, nas suas andanças, louvado seja Deus, ele fez o seu primeiro milagre, o milagre dos vinhos, do capítulo 2. E dali começou o ministério de Jesus. E muitas coisas aconteceram por esse período, louvado seja Deus. No livro de João, ele fala de um homem que era 38 anos, era um homem paralítico, glória a Deus. E ele passa naquele local e pergunta àquele homem, no tanque de Betesda, queres ser curado? E aquele homem disse, Senhor, quando a água se agita, vai alguém na minha frente, então, e eu pego curado, eu fico, porque não tem ninguém me carregue. Essa pergunta, quer ser curado, é uma pergunta mais maravilhosa que Jesus tem nessa noite para você. E Jesus o curou, aquele homem. E ele disse, toma a tua cama e anda e vai para a tua casa. Jesus é aquele, quando a tempestade está muito grande, ele diz, aquieta-te, mar. Cala-te, ó vento. Não importa o momento que a igreja está passando neste momento por turbulência, talvez por tristeza e desânimo, talvez por dor, talvez pensando em desistir, mas Jesus está no barco e ele vai te dar a tua vitória, porque Deus é na tua vida, louvado seja o nome do Senhor. E voltando para Zaqueu, no capítulo 13, e tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, era este chefe dos publicanos. Era um homem que tinha uma boa índole, era respeitado por toda a sociedade, mas era reprovado por aquelas pessoas que ele oprimia, que ele tirava os seus direitos, que ele roubava as suas fortunas, aleluia, cobrando a mais os seus impostos. E Jesus passa naquele lugar. Primeiro entra na cidade de Jericó. Depois sai da cidade de Jericó e tem um encontro com Bartimeu, o filho de Timeu. E Timeu, ele estava sentado à beira do caminho, a Bíblia diz. E ele perguntava àquela multidão, quem é que está passando? E alguém dizia, é Jesus o Nazareno. Aleluia. E ele gritava, Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Talvez ele ensaiou muitos dias essa frase. Talvez ele ouvia falar desta frase em muitos lugares que Jesus era o filho de Davi. Porque ele não tinha olhos para enxergar. A Bíblia fala que existia 2 cegos. No livro de Mateus, no capítulo 20, no versículo 29 ao 34. Mas os outros evangelhos, Marcos e Lucas, falam de só um cego. E ele não perdeu a oportunidade. Ele foi buscar Jesus. Ele insistiu quando a multidão dizia, ele não vai te ouvir. Jesus vai ouvir a tua voz. Eu falei esses dias, nós estávamos numa visita na casa de uma irmã, que no meio de uma orquestra tem vários tipos de instrumentos. E talvez o seu instrumento é tão insignificante para a sociedade, que ele não vai conseguir ouvir a sua voz. Talvez você não vai ter voz para falar com aquelas pessoas poderosas.
Talvez você não vai ter ânimo para chegar e ter vergonha de falar com as pessoas poderosas. E esse instrumento chamava-se de uma flauta. E a flauta, no meio de instrumentos grandes, instrumentos poderosos, ele não tem som nenhum para as pessoas, mas Deus escuta seu sonido nesta noite. E o regente disse, por que parou de tocar essa flauta? Mas, Senhor, mas ninguém vai me ouvir. Continue tocando a sua flauta, não importa se as pessoas ouçam ou não. Continue buscando, marchando, porque nós sabemos que o Deus veio buscar aquele que se havia perdido, que a Bíblia diz. Continue caminhando, porque a bênção do Senhor está sobre a tua casa, louvado seja Deus. E Zaqueu, ele começa a criar uma estratégia. Zaqueu começa a entender que ele tinha muito dinheiro, mas ele não tinha a presença de Deus, ele era um homem mente perturbado, ele precisava de descanso. E a Bíblia diz que encontra descanso para a vossa alma, louvado seja Deus. E procurava ver Jesus. Na cidade que Jesus entra, ela não vai ficar do mesmo jeito que ela está. Algo vai acontecer na sua vida hoje. Porque a cidade que Jesus entra, ele vai fazer um mover para tirar aquilo que desagrada, para acrescentar coisas grandes na sua vida. Talvez tenha um pecado grande dentro de mim, louvado seja Deus. Mas eu não permiti que Jesus chegasse na minha cozinha, louvado seja o nome do Senhor. Que a Bíblia diz no capítulo 20, no capítulo 3, no versículo 20, eis que estou à porta e bato, se alguém abrir a porta, eu entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Mas muitos só querem abrir a porta da frente. Muitos não querem deixar no quarto, porque talvez no quarto tem uma pornografia. Talvez na cozinha tenha um litro de cachaça lá para beber. Talvez lá tenha um pecado oculto que a gente não quer se libertar, mas ele quer varrer a sua casa hoje. Ele quer varrer a minha casa hoje porque ele veio para salvar o que se havia perdido. Talvez você tenha dizido nesta noite, eu não tenho mais esperança para a minha vida. Eu vou deixar de ir para a igreja hoje. Mas maior que está conosco, que está no mundo. Não pense que você caminha só. Talvez na sua vida, na minha vida, tenha coisas tão difíceis da gente suportar. Mas Jesus disse, espere mais um pouco. Bartimeu era um homem cego, mas ele não perdeu a oportunidade. Quando Jesus passou, ele disse, Jesus, filho de Davi, tende compaixão de mim. E Jesus para, vê com íntima compaixão e diz, traz ele aqui. E chega ali e diz, o que quer que eu te faça? Ah, que pergunta maravilhosa. O que é que você quer que Jesus faça na sua vida hoje? Nós vimos aqui foi para oferecer, não foi para receber, mas na medida que nós oferecemos o melhor, Deus também derrama graça sobre a vida da igreja. O que queres que eu te faça, Bartimeu? Senhor, que eu veja. Quantas pessoas estão caminhando no caminho escuro, enxergando bem, mas a mente não está focada no alvo, e talvez aquele alvo falta Jesus Cristo no caminho, porque ele diz, eu sou a luz do mundo, e quem andar comigo não entrará em trevas, louvado seja Deus. No capítulo 11 de João, Jesus tinha uma família que era muito amigo, era Maria e Marta e Lázaro. Talvez tenha outros nomes lá que a Bíblia não menciona, mas insistia, eu creio. De repente, Jesus vai para um lugar afastado da cidade e recebe um recado e diz, olha, Lázaro está enfermo. Não importa o momento que você esteja vivendo, se é enfermidade física, se é espiritual, se é financeira, se você está passando por um momento deplorável, Jesus está nesta noite aqui para te dar uma grande vitória, porque Ele é o Deus que nos abençoa, e Ele é um Deus que nos traz à existência as coisas que não existem. E Lázaro morreu. A Bíblia diz que depois de 3 dias,
Ele retorna 4 dias, ele retorna a Betânia. Chega lá Maria, Marta chega e diz, se o Senhor estivesse aqui, Lázaro não teria morrido. Da mesma sorte, a Maria disse, se o Senhor estivesse aqui, Lázaro não teria morrido. Mas eu creio, Senhor, que nos últimos dias o Senhor salvará ele. Tudo que Deus faz é para a glória de Deus. E ele orou ao Pai e disse, Lázaro, saia para fora. E o Lázaro obedeceu à voz do Mestre e saiu para fora, vivo, com um grande testemunho ali, para enxergar todas as coisas que Jesus fez. Ele pede ao Pai para glorificar o nome dele, e você já está glorificado. Irmão, Deus faz coisas grandes para a gente às vezes nem percebe. Você sabia que num dia tão difícil, Deus pode fazer um grande milagre, numa simples oração na sua vida, na minha vida? Não precisa você se ajoelhar para orar 1 hora, não. Uma palavra que você vai dizer, Deus vai operar um grande milagre naquele dia que você nem espera. Então, louvado seja Deus, Zaqueu procurava ver Jesus. Se nós estamos aqui um dia, porque nós procuramos conhecer e ter curiosidade, quem é Jesus nas nossas vidas? Talvez, como eu vivia antigamente, na cachaça, no futebol, onde eu era de dia à noite, chegava em casa tarde da noite, procurando as coisas do mundo. Mas no dia que eu me ajoelhei bêbado, na minha casa, fiz um propósito com o Senhor. Disse, Senhor, eu vou te servir. Se o Senhor em 3 dias me mostrar aquilo que realmente eu preciso para mudar a minha história. E não durou muito tempo, não. Dentro de um dia, ele me mostrou tudo que eu precisava fazer. Eu andei no meio de droga, nunca usei droga. Eu andava no meio de prostituição, eu já era prostituto porque eu andava no meio de prostituição. Mas nesse dia, Deus me mostrou aquilo que eu pedi. E eu disse, a partir de hoje, dentro de mim, eu não vou mais servir ao mundo. Eu vou servir ao Senhor. Agora, Senhor, me ensina a Tua palavra. Eu quero aprender a Tua palavra para que eu não venha aprender com os homens, mas a revelação que venha do alto. Por isso, quando pessoas dizem assim, vocês querem desistir, eu penso em desistir. Eu nunca levantei minha mão porque eu tenho propósito. Quem tem propósito não desiste daquilo que Deus prometeu, porque vai se cumprir na sua vida. Se não for para você, é para a sua posteridade. Zaqueu era muito rico, a Bíblia diz. Homem que tinha muito dinheiro. Homem que era famoso, mas era odiado pela sociedade, porque ele cobrava as taxas, as multas. Ele cobrava a mais do que devido, os impostos. Mas Deus, Ele tem a medida certa para mim, para a sua vida, nesta noite. Talvez alguém seja injusto comigo, com vocês. Talvez vocês ouviram uma palavra hoje que foi desagradável no seu lar. Talvez você tenha ouvido coisas hoje que disse, hoje eu não vou adorar o Senhor. Mas hoje é o dia da sua vitória. Hoje é o dia da graça do Senhor na sua vida. Que a Bíblia diz que nós somos mais do que vencedor em Cristo Jesus. O Espírito Santo sabe trabalhar. Tudo que aconteceu na vida de Zaqueu e na vida de Bartimeu foi tudo trabalhar de Deus. Porque ele entrou em Jericó. Jericó fica na Cisjordânia. A cidade que hoje está sendo destruída pelo governo israelense. Palestina. Uma cidade que tem 11 anos de idade. Uma das capitais mais velhas do mundo é Jericó e Damasco. Mas sempre populosa, nunca foi destruída, sempre foi habitada. Mas Jesus está lá. Entra naquela cidade para o milagre acontecer na vida de Bartimeu e na vida de Zaqueu. Então Zaqueu decidiu que ia subir numa árvore, uma figueira brava. Historiadores dizem que aquela planta é egípcia, que ela é baixinha, mas é robusta. E é difícil de acesso. Mas assim como Bartimeu estava sentado, quando ele subiu para ver Jesus disse,
desce depressa. É de joelho que a bênção vem. Não queira se exaltar, porque é eu que exalto o homem. É eu que abato o homem. Ao contrário, louvado seja Deus, Bartimeu estava sentado e se levantou. Louvado seja o nome do Senhor, para buscar a tua bênção. Desce depressa. Se humilha aos pés do Senhor, porque a vitória é do povo de Deus. Jesus Cristo era rei. Ele tinha a sua realeza, mas ele pouco usou a sua realeza na terra. Em vez de ele pedir uma posada para Zaqueu para ficar, ele disse: hoje me convém posar na sua casa. Ele escolheu eu e você para morar dentro. Porque o Espírito Santo habita e mora dentro de mim e de você. E nunca se esqueça disso. Quando se estiver triste, se alegre, porque Jesus está dentro de minha vida e da sua vida. Porque Ele nos escolheu a nos salvar. Desce depressa, Zaqueu. Porque hoje me convém posar na sua casa. Abre as portas para o servo do Senhor. Quando chegar, vai fazer uma visita, para fazer uma oração. Abre as portas para um servo do Deus Altíssimo, verdadeiro, que chega lá na sua casa e te traz uma palavra, e traz uma saudação, e traz uma oração para você ser abençoado. Desce depressa, Zaqueu, porque Zaqueu, você está muito alterado, você está muito soberbo, é melhor descer para subir, Zaqueu. Desce, Zaqueu, para subir. Enquanto Bartimeu se levantou, Zaqueu se exaltou, louvado seja Deus. E ele teve que descer, porque eu disse: desce depressa que eu estou aqui para morar em sua casa, para repousar na sua casa hoje. E aí aparecem os fariseus, os publicanos. Se fosse filho de Deus, você não estava sentando lá de publicanos e pecadores. Se a fulana fosse serva, não estava conversando com uma mulher prostituta. Irmão, Deus sabe como trabalhar. Porque o são não precisa de médico, mas sim os doentes. Desce depressa, Zaqueu, porque hoje me convém posar na sua casa. Talvez está faltando a paz no seu lar. Talvez Jesus falta repousar na sua casa. Mas eu vou para a igreja. Meu irmão, eu estou indo para a igreja todo dia. Eu vou de manhã para a escola dominical. Eu vou de manhã para a oração. Mas deixe Jesus posar na sua casa. Ele tem propósito para cada um de nós que estamos aqui. Não fique constrangido. Deixe Deus entrar na sua casa e fazer a varredura, tirar a prostituição de dentro de casa, tirar a cachaça, tirar a mentira. Mas é melhor meu filho dentro de casa do que beber no mundo. Nem no mundo, nem em casa. Uma coisa que eu tomei uma decisão na minha vida quando eu me converti. Para agradar a Deus, não o homem. Na minha casa não entra cachaça, nem cigarro, nem mentira. Quem quiser ir na minha casa tem que respeitar o meu ambiente. Porque eu não posso dar importância para o mundo e deixar Deus de lado. Nós somos o templo do Espírito Santo, a Bíblia diz. Nós somos moradia do Altíssimo, a Bíblia diz. Nós somos sacerdócio real, que a Bíblia diz. Aleluia. Bartimeu se levantou. E Zaqueu subiu. Mas o Espírito Santo, ele conhece a história. Ele sabe da sua história. Ele sabe que precisa mudar. Ele sabe que precisa melhorar. Eu estou aqui ministrando a palavra, não conheço ninguém aqui, mas eu estou dizendo nesta noite: desce depressa, porque eles vêm pousar na tua casa. As contendas na igreja. As invejas na igreja.
Os departamentos que tem que ser de fulano. Os departamentos que tem que ser de ciclano. Eu sempre, quando passei, tive departamento, mas quando tem confusão, eu entrego. Porque a palavra do Senhor não pode trabalhar no meio de confusão. Não pode prosperar. O crente não prospera no meio da tempestade. Ele só prospera na paz e na mansidão. O departamento é importante nas igrejas, no ministério, porque é Deus que conduz através do nosso pastor. Mas não leve isso para o seu coração, não. Deixe Deus trabalhar e desce depressa. Ah, mas eu sou o regente e eu quero ficar, porque se me tirar eu vou embora. É melhor que vá embora do que causar contenda na igreja. Zaqueu entendeu que ele não poderia, aquele dinheiro que ele tinha não trazia paz ao seu coração, mas a presença de Deus faz toda a diferença também na sua vida. Ele era um homem muito rico, porém um homem de baixa estatura, teve que subir na árvore para poder alcançar Jesus, mas foi o Espírito Santo que direcionou ele para aquele lugar. Mas Jesus disse: ei, desce, meu filho, que eu estou aqui para falar contigo nesta noite. Você que veio para essa casa nesta noite, que está afastado, desça e reconheça que precisa de Jesus. Porque é melhor aceitar, é melhor confessar hoje os nossos pecados diante de Deus, do que amanhã a gente morrer e o destino não ser aquele mesmo que Deus prepara para a gente. Faça como Zaqueu. O homem era rico, o homem tinha tudo, o homem tinha aparência, mas ele, quando ele tinha curiosidade, ele disse: eu quero conhecer esse Jesus, eu quero conhecer esse homem que mudou a minha vida, que tirou Pedro da miséria, que tirou João, que tirou tantos outros discípulos da miséria, Tiago, e tirou todos os outros, só não conseguiu converter o filho das trevas, que era Judas Iscariote. Porque quando a gente não quer Jesus, irmão, você vai entrar dentro da igreja de qualquer jeito, mas para causar contenda. Mas nós estamos aqui porque nós temos a paz dentro do nosso coração. Nós estamos aqui porque Jesus habita em mim e você na sua casa. Faça como Zaqueu. Receba Jesus na tua casa hoje. Casa espiritual, para fazer morada e não sair mais. Louvado seja o nome do Senhor. Não retruque quando o Senhor estiver falando. Louvado seja Deus, porque a palavra de Deus é como espada. Ela corta para lá e para cá. Aleluia. Zaqueu desceu da árvore. E a Bíblia diz que ele recebeu gostoso, ou com alegria, ou com júbilo. E o nome de Zaqueu é interessante. Inocente, puro. O nome de Zaqueu, na realidade, é puro ou inocente. Como é que você quer que Jesus te chame hoje? Jesus está aqui nesta casa hoje. E Jesus está para dizer: filho, você não está aqui de qualquer jeito. Você chegou aqui porque o Espírito Santo te carregou até aqui. Talvez você tenha uma notícia ruim no seu lar. Talvez você possa ter vindo hoje até sem tomar seu café da noite. Mas Ele é de providência. Temos que compadecer com a dor dos irmãos. Não se alegre quando o irmão tiver caído, não. Tenha uma palavra de ânimo para ele. Corrija ele, mas corrija dentro do amor. Exorte ele a caminhar novamente no caminho que ele deixou um dia. Continue caminhando na casa do Senhor. Continue buscando ao Senhor enquanto se pode achar e invocar enquanto está perto. Que haverá dia que nós não vamos conseguir encontrar mais o Senhor, porque tudo já foi definido e acabou. Talvez aquela esperança, aquela viúva, quando, no capítulo 7 de Lucas, louvado seja Deus, no versículo 11, perdeu o seu filho. Ela perdeu o seu filho, era uma mulher de mais ou menos 80 anos, era uma viúva e não tinha com o que se valer mais, porque ninguém poderia ajudar, porque ser viúva naquele tempo era uma catástrofe na vida do ser humano. Hoje não, hoje Deus nos abençoou com a aposentadoria para as viúvas, aposentadoria para quem trabalhou. Aí Jesus chega naquele lugar e diz: mulher, não chores. Não chores, mulher. Mas como não vou chorar, Senhor? Palavras minhas, estou conjecturando.
Se eu perdi a única esperança que eu tinha na minha vida, que era meu filho. E ele, de íntima compaixão, ele disse: toca no esquife. Era proibido o judeu tocar no esquife. E morto. Mas Jesus quebra protocolo nesta noite. E disse: mancebo, jovem, levanta-te. E o jovem levanta e entrega para sua mãe. E disse: dê algo para ele beber. Não, nós temos que ter sede de Deus. Nós temos que buscar sempre ser apaixonado pela palavra. Buscar, ler, meditar, para que Deus revele ao seu coração as suas dúvidas. Zaqueu tinha dúvida, mas Zaqueu ele tomou uma atitude e disse: eu vou conhecer esse Jesus hoje. E Jesus não vai te decepcionar. Talvez o teu esposo possa te decepcionar. Uma palavra mal colocada. Talvez a tua esposa também é incompreensiva. Mas Jesus te compreende. Ele sabe do teu íntimo, do teu oculto. Ele sabe que você passou hoje. Ele sabe que você se ajoelhou hoje, como Zaqueu, quando Jesus disse: desce depressa e vem buscar a minha presença. Louvado seja o nome do Senhor. E por fim, eu vou encerrar aqui. Ele diz assim. E disse, pois, louvado seja Deus. Aleluia. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. E Zaqueu, ele devolveu todos os seus bens, porque arrependimento verdadeiro, se eu sou um ladrão, eu vou devolver o que roubei. Ele foi acima da lei. A lei romana, você roubava 1 e devolvia 4. E com ele foi diferente. Ele mesmo se sentiu constrangido e devolveu. E disse: Senhor, se eu defraudei alguém, ainda mais, eu devolvo quadruplicado. Então Deus nesta noite está dizendo que chegou salvação à tua casa. Porque ele, verdadeiramente, ele está aqui e começou pelos louvores acentuados, do começo ao fim do culto. Porque Deus fala e ele não muda a história que construiu na sua vida. Talvez você tenha dúvida, mas aqui eu disse: devolvo todos os meus bens que defraudei. Se eu defraudei ainda mais alguém, ainda devolvo 4 vezes mais. Devolvo de Deus o que é de Deus. A verdadeira adoração do Senhor. A verdadeira palavra do Senhor na sua vida. Cumpra no meio da sociedade. Cumpra no seu trabalho. Seja a luz do seu trabalho, na sua escola e na sua faculdade. E hoje chegou salvação nesta casa. E aqui é a casa de oração, e onde o Espírito Santo habita, ao milagre tem que acontecer. Louvado seja Deus, agradeço essa oportunidade.